Agora nós vamos para a parte 2 do vídeo. É a parte que a gente vai analisar as leis de Newton, continuando a aula de dinâmica, tá bom? Vocês devem estar pensando, né? Newton teve toda essa ideia quando a maçã caiu. Não, calma, tá? Antes de Newton, as pessoas já tentavam entender como é que acontecia o movimento, né? Como é que os movimentos se davam, como é que as coisas aconteciam. O nosso movimento a gente tenta, as pessoas achavam que entendiam mais ou menos. Porém, elas tentavam entender outras coisas que aconteciam no planeta, principalmente aqui na nossa vida, né? Então, isso foi o que foi dando a vontade dos cientistas e dos pesquisadores de tentar entender e de tentar ir atrás e de tentar entender o movimento. Então, tudo começou há muito tempo atrás, ainda com outros pesquisadores. Newton, ele só continuou os estudos de outras pessoas, tá? E aí, ele que realmente conseguiu fazer mais fechadinho. Por exemplo, a primeira lei de Newton, outras pessoas estavam pensando já. Só que Newton que conseguiu realmente formalizar e deixar ela bem fechadinha. Por isso que as leis recebem o nome dele, porque foi ele que conseguiu realmente encaixar da melhor maneira essas leis. A primeira lei é a base da mecânica. É a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Essa lei diz que todo corpo ele tende a continuar no seu estado. Por exemplo, um corpo em repouso tende a continuar no repouso. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. A não ser que uma força haja nesse corpo. Então, aqui a gente não vive, no nosso planeta, a gente não vive sem que hajam forças. Então, dificilmente você vai ver algum corpo em movimento continuar em movimento eternamente. Por quê? Porque a gente tem a força do atrito, a gente tem inúmeras forças agindo sobre esses corpos. Então, não vai tender a continuar em movimento. Mas exemplo clássico é o ônibus. O ônibus está lá, o carro, o ônibus deu aquela freada bruxa. Você foi pra frente e voltou pra trás, correto? Nisso que você faz, é porque o seu corpo, ele tende a continuar em movimento. Quando ele freia e freia bruscamente, você vai pra frente e pra trás. Por quê? Você tende a querer continuar em movimento e não a estar em repouso. Então, a lei da inércia, ela traz isso. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar. Sim. A lei da inércia, a gente vê a importância de usar o cinto de segurança, né? Então, o cinto de segurança ele foi pensado também por causa da lei da inércia, porque, poxa, se o corpo tende a ficar em movimento, então se tiver uma velocidade muito alta e a pessoa for mais leve, vocês vão ver o porquê disso, a massa do corpo, né, for menor, ela vai voar. Por isso que nenéns, bebês, têm maiores acidentes. Se estiverem no meio, então a criança voa pelo vidro. Então, eles analisaram isso e falaram, opa, então a gente tem que usar o cinto de segurança. Por isso que tem a regra do cinto de segurança. Tá? E nós temos a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é a lei do princípio fundamental da dinâmica. Ela fala, assim, se a gente fosse traduzir, né, esse enunciado, é que a mudança do movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual a força é aplicada. A gente tem uma formulazinha aí, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Por isso que eu falei que quanto maior a massa do corpo, maior tem que ser a força que você vai estar aplicando, para que isso traga mudança. Se você aplicar a mesma força em uma formiga e em um elefante, é diferente como eles vão reagir a isso. A formiga talvez saia do repouso. O elefante talvez só tenha um balanço assim, ou talvez nem consiga balançar. Tá? Por quê? A massa vai influenciar. Tá bom? São massas diferentes para poder comparar. Então eu não poderia pegar a mesma força, sei lá, 500 newton.
se eu aplicasse numa formiga e aplicasse no elefante, não seria igual. Porque a massa deles é diferente. Então, a massa para poder mobilizar, a força para poder mobilizar um elefante teria que ser muito maior do que a força para mobilizar uma formiga. Por exemplo, aqui, ele dá um exemplo da pedra. Uma pedra de 2 kg é arremessada a uma aceleração de 5 metros por segundo. Qual a força resultante aplicada? Ou seja, qual foi a força que foi feita nessa pedra para que ela pudesse sofrer essa velocidade? E aí, eles viram que era de 10 newton. Tá errinho aqui. O FR é 10N, não é M por S quadrado, não. E aí, gente, a massa... Vou fazer aqui um esqueminha pra vocês também. Pra vocês entenderem melhor. A massa, pessoal, é a inércia. O A é a consequência. E a força resultante é a causa. Então, a pedra está parada, ela está em inércia. O que a gente fizer nela, a força que a gente fizer nela, né? Tem que aplicar uma força para que mude o estado dela. A aceleração é a consequência, ou seja, 5 metros por segundo foi a consequência da gente ter exercido essa força nessa massa. E essa aqui é a causa. Eu estou com força, tá? É óbvio que não dá para colocar só isso quando a gente pensa no plano real, como eu falei. Tem a força da gravidade envolvendo essa pedra, tem a força do atrito, do ar, tá? Tem muitas forças envolvidas nessa análise. E aí, por exemplo, eu faço uma força de 500 newtons. Então, FR é igual a 500. E a massa que eu quero mexer, o meu M, é de 250 quilos. Então, qual vai ser meu A? Então, essa aqui é a questão. Eu vou aplicar uma força de 500 newtons. Deixa eu colocar aqui o N. De 500 newtons. Essa é de 250 quilos. O objeto que eu quero mexer é 50 quilos. E eu quero saber a aceleração. Qual vai ser a aceleração desse... Qual vai ser a variação, né? Da velocidade em relação ao tempo desse objeto, desse corpo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ser 500 igual a 250 vezes A. Assim. 250 para o outro lado. Vai ficar 500 dividido por 250 igual a A. Passei para o outro lado, lembrando da matemática. Passei para o outro lado, o que estava multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Corto esses dois zeros. — 50 dividido por 25, 2. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo quadrado. Lembrando que a aceleração é metros por segundo quadrado, porque é a variação da velocidade em função do tempo. Então, a segunda lei de Newton é essa, tá? E aí nós vamos para a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. É uma lei super famosa e as pessoas utilizam ela principalmente para se defenderem, né? Numa briga o pessoal fala, queria apanhar e queria bater e não queria apanhar. Toda ação dá uma reação. Sim. Mas quando a lei fala isso, ela não quer dizer isso. Ela não quer dizer desse sentido de
de que você bateu, você vai apanhar. Antes disso de acontecer. Porém, não é isso que a Newton queria dizer, tá? O que ele queria dizer é que a força que você está aplicando no objeto é a força que esse objeto também vai aplicar. Em sentidos opostos. Como assim? Então, a gente tem que vai apresentar o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor. Por exemplo, se fosse, aqui no caso foi 500 newton. Então, é o mesmo módulo que vai, se você fizer uma força de 500, vai retornar para você uma força de 500 também. Então, é do mesmo módulo, mesma direção, tipo, vai estar reto, ou na vertical, ou para baixo. Não vai ser um para baixo, um para cima, não, mesmo tá reto, entendeu? Em sentidos contrários, ou seja, se você fez para cá, a força volta para cá. E elas vão agir em corpos diferentes, tá? Isso vai trazer um resultado diferente. Por exemplo, eu dando um peteleco na formiga, eu tô aplicando uma força. Que pra formiga vai ter um efeito que, mesmo ela retornando isso pra mim, não vai ser o mesmo efeito em mim. A força que tá retornando pra mim não vai dar o mesmo efeito, tá? Então a gente tem vários exemplos. Quando a gente chuta uma pedra, você machuca. Um vaso pendurado no teto. É ali, ó. É também um exemplo. Dar soco na parede. Se você dá um soco fraco, você não vai sentir muita coisa. Se você der um soco forte, você não vai nem quebrar a parede. Por quê? Talvez pra você quebrar a parede teria que ser tão grande que, se ela retornasse pra você, você ia se machucar muito feio. Isso que eu tô falando, a gente chama de par, ação e reação, tá? Aí tem no livrinho de vocês aqui, no cantinho, na página 311, tá? Aqui, ó. Mostrando tudo isso que eu falei. Mesmo módulo, vai ser a mesma força. Corpos diferentes, tá vendo? Corpo A e corpo B. Mesmo sentido em direções opostas. Tá bom? E assim, a gente percebe as leis de Newton. A gente percebe que as leis de Newton, elas são muito importantes pra gente entender o mundo, mas elas sozinhas não a nossa realidade. E as leis de Newton se aplicam a tudo? Não, elas não se aplicam a tudo. As leis de Newton, elas não podem se aplicar a velocidades muito altas, como, por exemplo, a velocidade da luz. A gente não pode aplicar as leis de Newton. No caso, a gente tem que entrar na teoria da relatividade para poder entender o que acontece nas estrelas e nesses corpos que tem a velocidade da luz. E também, elas também não se aplicam quando o corpo, né, é extremamente pequeno, como é o caso de um átomo. A gente também não vai poder aplicar as leis da dinâmica. A gente vai ter que aplicar a lei usar da mecânica quântica. O que eu sugiro para vocês é que vocês façam a atividade da página 313. Também é uma maneira de vocês estarem fugindo um pouco aí da quarentena, inventando um pouco. Essa prática aqui é uma prática bem legal. Pode fazer com copos de plásticos aí, com o que vocês puderem fazer. Usem a criatividade de vocês. Tirem foto, me mandem foto, pra gente fazer também depois uma coisa bem legal e a gente poder compartilhar com os nossos colegas o que a gente entendeu, tá bom? Eu vou deixar um exercício pra vocês relacionando esses dois temas. E eu espero que vocês respondam e que qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. E espero que a gente esteja juntos logo na sala de aula para poderem tirar as dúvidas e tudo isso ficar muito mais fácil.